Porque, olha, mas... já houve antecipação. Sim, você lembra? Com certeza. Você lembra, na época de Firmino Filho, então o presidente da Câmara, Jeová Alencar, antecipou a eleição e elegeu o candidato dele. Foi ele mesmo, não foi? Que era ele. Era, né? Ele se reelegeu, né? Ele se reelegeu e o candidato Onde o falecido Firmino estava, foi numa missão. Barcelona. Foi para Espanha. Foi para Espanha, em Barcelona. E aí, na ida para Barcelona... Que viagem traiçoeira. Se anteciparam a eleição aqui e Jeová foi reeleito. Ele deixou uma situação, quando chegou encontrou outra. Encontrou Jeová reeleito. E Enzo disse que não vai fazer isso, não vai antecipar a eleição. Ele nem pode, né? Porque tem o regramento do STF que impede a reeleição, se não for de uma legislatura para outra. Mas ele poderia antecipar para, enfim, dentro de uma estratégia eleitoral. Mas eu me preocupo muito mais com o fato de que eu tenho certeza que o Eliezer simplesmente não deitou, dormiu e sonhou. Não. Para fazer essa pergunta. Para fazer essa pergunta. Porque o que está programado... A gente vai te explicar o que está programado para a eleição da Câmara e depois você vai entender por que há essa discussão sobre antecipação. Mas antes fala o Enzo Samuel. Deve acontecer dentro do prazo, a gente vai respeitar toda a legislação legal e eu acho que é muito cedo para estar se discutindo esse tema e esse assunto. Vai seguir o prazo qual é? É depois da eleição de 26. Depois da eleição do próximo ano. A eleição do próximo ano é em outubro. Em 15 dias depois da eleição, eles vão fazer a eleição para o presidente da Câmara de Teresina. Isso é o que está acordado lá, por hora. E aí, o Enzo disse que vai seguir esse prazo, que está muito cedo. Realmente, está cedo, presidente. Mas todo mundo nos bastidores só falam dessa eleição na Câmara. O que é ruim para ele como presidente, porque esvazia a presidência, né? Exatamente. Mas ele é um dos pilares, fortíssimo nessa definição. É Enzo Samuel, Silvio Mendes. Prefeito. E como vai ser depois da eleição para o governo, Rafael Fonteles. Que, aliás, foi uma novidade recém-introduzida, né? Explique. A influência, né? Olha o Ananias. A nossa audiência, o Ananias assim, se complique. Não explique, ele sabe, ele tá comigo pra nessa. Nossa audiência, já tem, Cátia, pra nossa audiência. Não, explique. Assim como a situação, eleição de presidência da Assembleia, é algo ali da Assembleia, mas do governador, eleição de presidente da Câmara Municipal de Teresina era algo dos vereadores e do prefeito. Mudou. Só que de uns tempos para cá, assim como a questão relação vereadores, governador, que antes era intermediada, antes de Rafael Fonteles, 90% dela pelos deputados, passou a ser mais direta, né? Vamos dizer assim, uma negociação, uma conversa mais tete a tete. Tanto é que aí o governador Rafael conduziu o processo em Teresina. E Cátia? E agora está também envolvido no processo de eleição. Eleição na mesa diretora da Câmara. Você lembra? E com isso, quem ganha? Quem? Vereadores. Terminam tendo ali um protagonismo político. Influência do Karnak, influência do Palácio da Cidade. E isso, um fato para você lembrar dessa mudança, é Fábio Novo e Temístocles. Fábio Novo tinha apoio do governador Wellington Dias, do prefeito Firmino Filho. Prefeito Firmino Filho declarou apoio a Fábio Novo na eleição presidente da Assembleia. Ele tinha os dois, o governador e o prefeito. Tinha mais quem? Se queria mais. E aí foi a entrada, né, assim, muito clara do prefeito da capital na eleição da Assembleia. Não serviu de nada porque perderam para Temístocles naquela eleição. Mas agora a gente vai ter de novo. E aí o que acontece? Todo nó tá aí, Cecília. Por quê? Entenda que se a eleição acontecer depois da eleição estadual, como está programada, a influência do governador Rafael vai ser uma. Se acontecer antes, se anteciparem, se acontecer antes da eleição estadual, a influência do governador Rafael vai ser outra. Caso se confirme, que a gente está vendo aí de pesquisa e tudo, reeleição do governador. E aí está embutido também a disputa para a prefeitura. Sim.
Já entra o Porque carro, a gente porque não- quando termina um já começa outro. Quem né? é que o Karnak vai colocar como candidato? Vai ser Fábio Novo outra vez? Vai continuar, né? Que seria o natural ali? Vai ter outro nome? Natural? Ele já tentou. Duas vezes foi o que teve melhor desempenho. Natural. Acho que seria o natural. Como foi com Lula, né? Lula passou 21 anos para se tornar presidente do Brasil. Então, Verdade. Cecília Brandão. sim, aí concluindo. E aí, ter uma boa relação com o vereador, com o presidente nesse processo. Sim. É importante, é bom, né? Repito, são os atores. Claro que quem decide são os 29 vereadores. Mas você acha que não vão ouvir o governador? Governador, o que você acha? Não vão ouvir o prefeito? Prefeito, o que você acha? Não vão ouvir o próprio Enzo? Presidente, o que você acha? São as três forças que vão ser ouvidas nessa definição. O Enzo não quer antecipar, até para não enfraquecer o mandato dele, e está correto. Agora, se o Eliezer perguntou, é porque estão discutindo antecipar a eleição. Mas eu não ia Cecília sonhar Brandão. com essa pergunta. Não, Ananias, mas o presidente Enzo Samuel, ele está mais que certo, porque é esse cenário que a gente já desenhou aqui, já esmiuçou para quem está em casa assistindo. Não tem como adiantar esse processo, sendo que ele vai ser influenciado, querendo ou não, diretamente aí pelo apoio da prefeitura, do governador Rafael Fonteles, e agora é esperar para ver realmente o que vai se desenrolar dessa situação. Mas agora que, com certeza, nos bastidores eles já estão articulando, estão. Alessio. Olha, Ananias, a gente falava aqui semanas atrás sobre essa questão da antecipação e o quanto ela interessa a muita gente nesse momento e traz reflexões dentro da própria Câmara, né? Os próprios vereadores colocam, olha, quem agora se colocar como candidato já não vai ser eleito. E aí eu acho que esse retardamento, ou melhor, esse cumprimento do prazo, que deve ser o prazo legal, o prazo ali logo após as eleições, é colocado pelo próprio vereador Enzo Samuel, porque ele ainda constrói, acredito eu, a sua candidatura. Olha aí. Né? Então, assim, enquanto ele não tiver consolidado o seu nome com as chances reais de eleição do seu sucessor, essa eleição não vai ser antecipada. Se ele precisar antecipar, se ele vê que foi de Jeová, agora eu tenho a minha base, eu tenho condições de eleger meu sucessor, eu não teria problema em antecipar. Pensando com a cabeça dele, acredito que esse seja o cenário. E vou dizer, dessas três